que eu vou dar hoje, vocês vão entender até por que eu fiquei tão bravo da aula ser interrompida. Muito bem. Vamos começar pelo seguinte. Quem quer que tenha estudado a mentalidade revolucionária, a história do movimento comunista e coisas similares, entende que para todo o pessoal envolvido nisso e toda a militância esquerdista de qualquer tipo, de qualquer naipe, só existe um problema no mundo. Eles acreditam que todos os males do mundo advêm do fato de que não são eles que estão no controle do processo. Então, adquirir o controle do processo é a prioridade e, pensando bem, a única. Porque o que será feito depois? Por exemplo, como vamos construir o socialismo? Isso aí, muitos autores, muitos dos líderes e gurus esquerdistas nem dedicaram um único minuto a isso. Karl Marx, por exemplo, ele nunca disse como se iria montar o socialismo. Ou seja, o problema prioritário não é o socialismo. O problema prioritário é a conquista e manutenção do poder pelo grupo comunista, socialista, ou seja lá o que for. Isso é a mesma coisa no Partido Comunista Soviético, na Sociedade Fabiana, no Partido Democrata Americano, no PT e no movimento bolivariano. O problema é sempre o mesmo. Então, quando eles não sentem que estão no poder, o sentimento de inconformidade deles é uma coisa assim inconsolável. Então, por exemplo, quando o presidente João Goulart foi derrubado em 64, né, o sentimento de perda, de desastre, foi tão grande, tão grande, tão grande, como se eles pensassem assim: a pior coisa que pode acontecer para a humanidade é não estar sob as nossas ordens. Não há nada pior, não há inferno, não há guerra, não há miséria, não há doença, não há terremoto, nada é pior do que isto, estar sob as ordens de uma outra pessoa que não nós. Isto está tão profundamente arraigado na mente esquerdista que o número de meios que eles criaram para conquistar e manter o poder, a lista é quase interminável. E toda hora aparece um novo. Tá certo? E existe um no qual eu não prestei atenção no tempo devido, e que hoje é o grande risco. Nós estamos vivendo atualmente uma operação que pode anular completamente os efeitos de todas as derrotas que a esquerda teve nos últimos anos. Pode voltar tudo atrás, tá certo? Da maneira mais fácil e mais rápida, mediante uma nova estratégia. Eu sabia que a estratégia existia, mas não prestei muita atenção nela. E outro dia alguém me chamou a atenção para isso, e eu fui estudar o caso, e vi que a coisa é gravíssima. Então pensei o seguinte: no começo dos anos 90, entre os anos 80 e 90, eu bolei um esquema para neutralizar a hegemonia cultural e intelectual esquerdista. Bolei o esquema, coloquei em funcionamento e funcionou, deu certo. Só que levou 20 anos. Eu publiquei o livro Nova Era, Revolução Cultural, 1993, e eu posso dizer que o começo da queda da hegemonia esquerdista foram os movimentos de 2013, quando o pessoal da esquerda montou aqueles movimentos contra o negócio do tarifa de ônibus, fizeram um rolo, e o povo espontaneamente ocupou o lugar deles. O povo saiu às ruas e expulsou os esquerdistas e fizeram sua própria manifestação. Então, o processo levou 20 anos. Era mais ou menos o que eu calculava, eu esperava até mais tempo. Mas, neste novo esquema que está sendo adotado agora, ele é uma questão de meses. Ou seja, ele pode ser posto em movimento de uma maneira muito fácil, não requer mobilização de massa, não requer grandes organizações, é tudo feito através de 9 pessoas, os juízes da Suprema Corte. Este processo foi descoberto, entre os anos 50 e 60 nos Estados Unidos. Quer dizer, você tomar posse do país por meio do aparelho judiciário, e só, através da mais alta corte. Esse esquema não é fácil, foi desenvolvido ao longo de muito tempo por John Rawls e pelo Ronald Dworkin, e hoje nos Estados Unidos é uma realidade, quer dizer, a Suprema Corte legisla à vontade, faz o que quiser. Eu observei isso mais nos Estados Unidos e não me preocupei muito com o que estava acontecendo na Suprema Corte brasileira. Me parecia apenas que os juízes estavam
vendidos ao PT. Mas a coisa é muito pior. Quer dizer, o esquema de apropriação do país pela Suprema Corte já está em avançada fase de realização. E nós temos o quê? Alguns meses para reagir contra isso. Então, eu penso, bom, da outra vez eu tive 20 anos para agir. Né? Agora, nós não temos. E é por isso que eu fiquei tão bravo quando pifou a transmissão ontem. O senso de urgência que eu tenho disso é uma coisa absolutamente desesperadora. Também o fato é o seguinte, eu não tenho, vamos dizer, para me preparar para enfrentar esse negócio, eu não tenho o tempo que eu tive para fazer o outro esquema. Eu posso dizer, por exemplo, para a década de 80, 90, eu passei todinho estudando isso, e quando soltei o livro Nova Era, Revolução Cultural, eu já sabia tudo que eu ia fazer, qual era o caminho a seguir, eu sabia mais ou menos tudo que ia dar. E eu acho que raramente houve um plano que desse tão certo assim. Foi simplesmente maravilhoso, reconfortante ver isso, né? A esquerda, até então, até o começo dos anos 90, ela tinha o controle monopolístico da cultura, da universidade, da mídia, da política partidária, porque não havia um partido de direita, e dos movimentos de rua. Ou seja, tinha o controle da sociedade inteira, e embaixo dela havia aquela maioria silenciosa que não tinha coragem de dar um pio. Nada. Ou seja, a opinião direitista, ela simplesmente não existia. Não é nem que ela foi excluída, ela já tinha desistido de existir. Tá certo? E eu percebi que o que permitia isso era a tremenda autoconfiança do pessoal da esquerda. Eles confiavam na sua honestidade, na sua capacidade, né? Confiavam que tinham razão. E, sobretudo, isto se baseava na confiança que tinham na autoridade intelectual de uma pleiade de escritores, filósofos, etc. Sobretudo estrangeiros, né? A liderança intelectual local era até meio fraquinha, mas ela adquiria a sua autoridade do prestígio internacional de tipos como Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre. Era um bando de gente. Se você pegar todos aqueles que o Roger Scruton estudou no livro Thinkers of the New Left, você vê que era uma pleiade de gênios, pelo menos assim considerado pelos seus admiradores. Então, aquilo era uma retaguarda intelectual absolutamente formidável. Quer dizer, para você contestar o que um esquerdista está dizendo, você tinha que transpor todo esse muro, tá certo? De gigantes ali, que estavam todos de braços dados, não deixando você passar. Né? E eu percebi que era só derrubar esses gigantes e o resto não se sustentava. Então, a autoridade intelectual é sempre a base de qualquer poder que exista neste mundo ou no outro. Não é isso? Então, nós estamos muito acostumados a pensar que o poder se baseia no dinheiro, nisso, naquilo. Não. Tudo que acontece no mundo da política começou em pequenos círculos de intelectuais. E quando aquilo chega ao público, tá certo? Você já tem todo um esquema montado, um esquema intelectual montado atrás, para tapar todos os buracos possíveis. Tá certo? Então, nada tem. Não tem resposta à coisa. Né? Não tanto em termos de convicção, ou seja, não é que tem um formulário ideológico que todo mundo segue. Não é isso. A maior parte das pessoas nem conhece a ideologia esquerdista. É realmente um prestígio pessoal, um negócio psicológico. É um poder psicológico que o nome de um grande intelectual tem sobre pessoas que não seriam sequer capazes de ler o que ele está escrevendo. Por exemplo, Michel Foucault, o pessoal respeita, assim, sem nunca ter lido. Né? Se você ler com atenção, o seu respeito pelo menos diminui. Mas não precisa isso. Então, o prestígio intelectual é a base de todo o poder. Não é isso? Se não tem prestígio intelectual, muito bem, e você toma o poder pela força, você cai. Foi exatamente o que aconteceu com os milicos. Os milicos em 64 tomaram o poder, mas eles simplesmente não tinham respaldo intelectual. E aquele que eles poderiam ter, eles dispensaram. Tá certo? Então, logo se desmoralizaram. Eles não tinham, por assim dizer, autoridade moral, autoridade psicológica. Eles não pareciam autoridade, eles pareciam que tinham apenas o poder material, não autoridade. Não inspiravam respeito. Inspiravam, às vezes, temor, mas não respeito. Né? E o pessoal da esquerda no Brasil inspirava esse respeito respaldado no prestígio da grande intelectualidade esquerdista mundial.
E eu percebi que era só você derrubar esses ídolos e acontecia que as pessoas perdiam a sua autoconfiança. Ficavam com medo. Assim como uma criança que se perde do pai no meio da rua. Então, esse respaldo, né, é um dos elementos mais importantes na psicologia humana. Quer dizer, você está escorado no quê? Né? Quem garante a sua integridade psicológica, né? Quem garante a sua coragem, né? Qual é a fonte da sua coragem? A hora que você quebra esses totens, por assim dizer, a coragem vai embora. E daí acontece aquilo que dizia Lenin. Quer dizer, que o principal na guerra é fazer o inimigo perder o desejo de combater, desencorajá-lo. Tá certo? Pensei muito como fazer isso e vi o seguinte: todo o pessoal direitista, conservador, dialogava, debatia com a turma da esquerda na base do confronto de ideias, mas respeitando a integridade intelectual do outro. Integridade intelectual que justamente não existia. Então isso quer dizer, quando um direitista contestava as ideias de um esquerdista, ele ao mesmo tempo o honrava, reconhecendo-o como intelectual legítimo, coisa que ele não é, né? Então, por exemplo, para mim, eu não tenho a menor dúvida de que um sujeito como Michel Foucault, ele é apenas um charlatão e um louco, né? Nada do que ele escreveu tem o menor valor, nada. Né? Outro dia mesmo, eu vi um depoimento de um filósofo que eu conheceu bem, o Georges Magnard, né? E ele conheceu muito bem o Foucault na juventude. Disse, o Foucault, ele tinha horror da palavra paternidade, ele tinha horror de ser filho de alguém, ele não suportava esta ideia. Como é que ele queria existir então, né? Então ele tinha que existir baseado na hipótese de que ele surgiu de uma outra maneira. Isso é coisa de maluca, evidentemente, né? Então, que respeito a gente pode ter por isso? Nada, isso não é para ter respeito. Assim como você não respeita uma doença mental. Eu não posso dizer, não, a sua esquizofrenia é intocável, não vou mexer nela. Isso aí não existe. Eu falei, bom, então toda a polêmica conservadora, liberal, anti-esquerdista está toda errada. Porque você tem impugnar a validade da presença dessas pessoas no confronto intelectual, falando, não, você não tem condições de você entrar num debate intelectual. Isso não se aplica a todos os esquerdistas. Tem alguns que, mesmo sendo vigaristas, como Georg Lukács, tem o seu elemento de vigarice, mas ele é um oponente legítimo, como acho que Antônio Negri é um oponente legítimo, tá certo? Quer dizer, ou seja, é um intelectual, ele produz trabalho teórico de valor importante, pode estar errado. Então, aí o confronto é intelectual. Mas não me parece que com a maioria dos intelectuais de esquerda seja esse o problema. Então, o que está errado não é a teoria, o que está errado é ele, né? Assim como no debate com João Pedro Stedley, né, que eu tive na Bienal do livro Rio Grande do Sul, eu falei, eu não vou discutir as metas e o programa do seu movimento. Eu nem o conheço direito, mas eu conheço bem esse seu líder e sei que ele não presta. Tá certo? Por quê? Porque ele é um charlatão, ele escreve uma coisa que ele mesmo sabe que é mentira e depois repete outra que ele também sabe que é mentira. Por exemplo, ele disse, chegou lá e disse, todos os líderes das ligas camponesas foram assassinados pelo regime 64. Eu falei, porra, mas está escrito aqui no seu livro que foi em 1963. Quer dizer, você está enganando as pessoas duas vezes, né? É assim, e assim por diante, né? Diz, não, existe um estado de violência endêmica no campo brasileiro. Daí eu olhava, ele mesmo dava no livro a estatística dos crimes, assassinatos no campo. Então, por exemplo, 1993, 30 assassinatos. 1997, 28 assassinatos. Falei, isso aqui não dá para competir com uma delegacia de bairro no Rio de Janeiro. Então, o campo é a região mais pacífica do Brasil. A única que faz arruaça lá são vocês mesmos. Né? E assim por diante. O cara saiu de lá dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. Quer dizer, não é para vir mesmo. Muito bem, depois desse tempo desse debate, ele ficou quietinho por vários anos. Isso tira a vontade do sujeito combater. Teve um homem que, presidente da SBPC, depois de confronto comigo, ele desistiu da carreira científica, foi ser plantador de alface no Rio Grande. Falei, agora está certo, arrumou uma profissão honesta, hein? Parou de vigarice. É isso que tem que fazer. E foi isso que eu fiz no Imbecil Coletivo. Então, você tem que escrever dos caras num tom
assim, ferozmente realista, dizer a coisa como é mesmo, e sem respeito pela pessoa. Olha, o respeito se conquista. O respeito não é, como é que se diz, um direito inalienável, que você nasce com isso. Quer dizer, só porque o sujeito nasceu, ele tem que ser respeitado como intelectual. Fala, faz favor, né? E a coisa funcionou. Eles não tiveram a coragem de reagir intelectualmente à coisa, porque aquilo os tocava psicologicamente, não só intelectualmente. Ali começou a queda da esquerda. E foi, aos poucos, né? Eles foram desistindo da luta. Quando o sujeito começa apenas a xingar, reclamar, ele já perdeu. Não tem o confronto intelectual, já perdeu. Muito bem. Eu penso, como é que eu poderia fazer o mesmo com este esquema que está aí? Esse novo esquema. Né? Simplesmente não dá tempo. Eu falei, bom, eu precisaria estudar muito o caso, né? Dominar o assunto como dominei a estratégia esquerdista do Gramsci, tá certo? E daí fazer uma operação dessa, mas ia durar também 20 anos. E nós não temos os 20 anos. Então eu pensei, bom, nós vamos ter que fazer um negócio assim acelerado. E tem que ir direto no ponto. Qual é o ponto? Pensei. É a doutrina do Ronald Dworkin. É a concepção de justiça do Ronald Dworkin está por trás de toda esta imensa cara de pau, dessa desfaçatez dos nossos juízes, que não só legislam, como legislam em causa própria. O juiz não pode legislar, está lá para aplicar a lei, não para inventá-la, tá certo? Eles inventam tudo e fazem isso em benefício próprio, em benefício do seu partido. É uma coisa, um descaramento tão grande. Eu os considero todos criminosos, tá certo? E eu acho que o certo seria tirá-los de lá a pontapé, quer dizer, o povo invadir e tirar os caras na tapa, você sai daqui. Isso seria o certo. Mas como não vai fazer isso, e eu não tenho pessoalmente os meios de fazer, então eu falo, bom, eu vou ter que ir pela mesma estratégia do combate intelectual, como eu fiz no outro caso. E, felizmente, é possível encontrar um núcleo da convicção que sustenta essas pessoas. E essa convicção é a teoria do Ronald Dworkin a respeito da função da justiça. E é isso mesmo que eu vou tentar explicar hoje e mostrar para vocês o seguinte: nós podemos tirar toda a autoconfiança desses 9 juízes, mostrando a eles que o guru deles não é de nada. O seu guru é um coitado. Ele não sabe o que está falando. E ao admirá-lo e segui-lo, você mostra que você é um incapaz. Quer dizer, você não é capaz sequer de escolher um professor que vale a pena. Certo? Então, o desprezo que eu sinto pelo Ronald Dworkin assim, é ilimitado. Principalmente porque ele é um cara que despreza todo mundo. Eu botei até no Facebook 2 fotos dele mostrando aquele ar de desprezo que ele tem pelas pessoas. Eu falei, mas quem é você para desprezar assim? Você mesmo é desprezível, você não é de nada, pô. Né? Você vê que o próprio Roger Scruton, quando discute com ele, diz, não, reconhecemos o talento, etc. Talento coisa nenhuma. A minha conclusão é o seguinte: a única coisa que o Ronald Dworkin tem, ele tem um domínio do vocabulário do pessoal radical chique da costa leste americana. Ele fala para o coração dessas pessoas porque ele é um deles. Ele é da turma. Ele sente como eles. Então é claro que ele tem audiência nesse meio. Mas ele não tem mais nada além disso. Ele às vezes dá um ar de estar expondo uma teoria científica, quando na verdade ele está apenas repetindo lugares comuns da conversa dessa gente. E eu vou dar alguns exemplos. Eu, assim, de propósito, em vez de pegar os livros dele sobre teoria jurídica, eu peguei o último livro dele, que se chama Religião Sem Deus. É claro que não precisa ser muito esperto, assim, que, em geral, as concepções que nós temos do ser humano derivam das concepções que nós temos a respeito de Deus. E ele não é uma exceção. Eu vou ter que ler alguns pedaços aqui para vocês entenderem, né, onde é que ele quer chegar e onde é que eu quero chegar. Então ele diz, peraí, eu tenho que trocar de óculos e acender isso aqui. A religião é uma cosmovisão profunda, distinta e abrangente que
ela assegura que valores objetivos e inerentes permeiam tudo, que o universo e as criaturas inspiram respeito, que a vida humana tem um propósito e que o universo tem uma ordem. Uma crença num Deus é apenas uma manifestação possível ou uma consequência dessa profunda cosmovisão. Ou seja, ele define o espírito religioso por esses valores. Né? Existe um sentido na vida, né? O ser humano merece respeito, blá, blá, blá. E ele disse, entre as várias manifestações disso, existe a crença num Deus, mas existem outras manifestações. É claro, os deuses serviram a muitos propósitos humanos. Eles prometeram a vida após a morte, explicaram as tempestades e catástrofes e tomaram partido contra inimigos. Mas uma parte central do seu apelo é que seu suposto sucesso em preencher o mundo com valor e propósito. Ou seja, os deuses também ajudam a dar valor e propósito à vida. A convicção de que um Deus subjaz ao valor, no entanto, é como eu vou argumentar, pressupõe um compromisso anterior e independente com a realidade desse valor. Preste atenção, isso aqui é o núcleo do negócio. Se eu acredito que um Deus sustenta determinados valores, como por exemplo a beleza do mundo, a dignidade da vida humana, etc., é porque anteriormente eu já aderi a esses valores. Esse é o núcleo do argumento dele, e isso é 101% falso. Eu vou demonstrar daqui a pouco. Né? Esse compromisso é disponível, está ao alcance, tanto dos crentes quanto dos descrentes. Portanto, os teístas compartilham um compromisso com alguns ateístas, compromisso que é mais fundamental do que aquele que os divide. Ou seja, o teísta acredita em Deus, o ateísta não, mas eles compartilham valores que são mais profundos do que a diferença que separa de crer ou não crer em Deus. Né? E essa fé compartilhada pode, portanto, fornecer a base para uma comunicação melhor entre eles. Ou seja, os valores comuns entre ateus e religiosos favorecem a comunicação entre eles.